Então, você tem uma probabilidade basal, que é para aquele que trabalha ou não trabalha, e existe uma probabilidade basal, concorda? A probabilidade de cair uma coisa na minha cabeça, eu andando na rua, existe uma probabilidade, é um basal. Agora, quando eu sou obrigado a estar no processo produtivo, que as coisas caem com maior probabilidade, porque o empregador está empreendendo um prédio em construção, está empreendendo, a probabilidade aumenta. Então, nós temos aí um excesso de risco. E o super excesso de risco é quando é o grave iminente, Luiz Carlos. Estamos falando de uma dosagem de probabilidades, entendeu? Tem um basal, que não está coberto pelo direito previdenciário, porque o direito previdenciário cobre o excesso de risco via precocidade da aposentadoria. Um segundo nível de probabilidade é quando você entra no risco grave e iminente. Então, você autoriza o excesso de risco mediante antecipação do tempo de antecipação da aposentadoria. Primeiro nível, excesso de risco. Segundo nível, super excesso de risco. E aí a Constituição da República já não autoriza, porque conflita com outro princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Então, está autorizado pela Constituição da República o excesso de risco. Então, por exemplo, o excesso de risco 90 dBA, NEM, nível de exposição normalizado. Esse excesso de risco está tutelado pela Constituição da República, que autoriza o direito previdenciário a permitir esse empreendimento continuar funcionando, uma vez que o risco está excedido, porém não é um risco de risco grave iminente. Agora, se chega em 115 dBA para 46 segundos, 115 dBA para 46 segundos, ou seja, se o NEM chega ali normalizando ali, né, porque 146 segundos, 115 dBA, trazendo para 8 horas, como normalização do cálculo, você chega ali em 98, 99 dBA, por exemplo, que é o 115, 46 segundos, trazendo para 8 horas, tá? Você estaria no limite do risco grave e iminente. E aí, a Constituição da República já não autoriza. A minha leitura é que ela já não autoriza. Ah, mas mesmo não autorizando, o empregador ainda assim, coloca o trabalhador numa situação de risco grave e iminente. Nesta situação, ele passa a receber periculosidade, apesar do fator de risco ser insalubre. Olha que interessante. Você tem fator de risco insalubre. Qual a norma que a gente olha isso? NR15, pagamento adicional de insalubridade. Chega lá, ficou dentro do excesso de risco e o super excesso de risco. Não ultrapassou o super excesso de risco. O que é o super excesso de risco? É o risco grave iminente. Quando você sai do excesso de risco para o super excesso de risco, você muda a natureza do risco. Deixa de ser risco à saúde e passa a ser risco de morte. Risco de morte é periculosidade.